partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. O essencial é invisível aos olhos. A frase de Antonin Saint-Exupéry atravessa gerações porque nos lembra algo que muitas vezes esquecemos em meio à correria da vida. Nem tudo aquilo que realmente importa ocupa espaço. Nem tudo aquilo que tem valor pode ser medido pela quantidade. E talvez poucas experiências façam as pessoas refletirem tanto sobre isso quanto a chegada de um filho. Porque junto com o bebê chegam também listas de móveis, de brinquedos, de acessórios, de equipamentos, de itens considerados indispensáveis. Mas existe uma pergunta que cada vez mais famílias estão começando a fazer. Será que precisamos realmente comprar tudo? Segundo estudos de comportamento de consumo infantil, muitos produtos utilizados nos primeiros anos de vida permanecem em uso por alguns meses. Enquanto isso, brinquedos e equipamentos que ocupam espaço dentro de casa muitas vezes deixam de despertar interesse rapidamente à medida que a criança cresce e descobre novas fases, novas habilidades e novas formas de brincar. Talvez por isso estejamos vivendo uma mudança importante na nossa forma de consumir. Uma mudança que valoriza mais a experiência, a praticidade, a flexibilidade e escolhas que façam sentido para cada fase da vida. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza Movimento Rio Grande, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo e Clube Raposa, praticidade, economia e mais leveza para as famílias, começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre maternidade, empreendedorismo feminino, consumo consciente, um modelo de negócio que nasceu da experiência real de duas mães que decidiram transformar uma necessidade em solução. Eu recebo a Laura Schramm, administradora, empresária e mãe do Pedro, e a Mariana Pires, dentista, servidora pública e a mãe do Francisco. Juntas, elas criaram o Clube Raposa, uma empresa que ajuda famílias a terem acesso a produtos infantis, brinquedos e equipamentos de qualidade através de um modelo mais prático, econômico e sustentável. Gurias, sejam bem-vindas ao Cafezinho Missioneiro e eu já vou me desculpando pelos Schramm. É sempre motivo de conversa. Eu já nem falo meu sobrenome mais completo, eu soletro, porque, olha, é muito difícil. Tem uma vogal só, né? Sim. Para começar, boa Sim, tarde, obrigada, Laura. Dani. Seja bem-vinda, Mari. Boa tarde. Mari Internacional, chegando no nosso cafezinho. Que beleza, né? Chegando leve, ainda em férias. Que bom, curtindo filhos. Bom também, né? Gurias, um prazer receber vocês aqui. Primeiro porque, assim, somos mães, né? Segundo, porque a ideia de vocês é genial. E terceiro, porque eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, né? E quando a gente conversou, né, a gente organizou essa vinda aqui lá no posto, eu lembro que foi para, vamos conversar meia hora. Eu acho que a gente deve ter ficado no mínimo uma hora e pouco sentadas lá conversando, porque assim é muito genial e tem muita coisa nesse universo quando junta as mães para falar disso, né? Então eu quero começar perguntando exatamente, trazendo para os ouvintes essa questão, quando é que vocês entenderam este problema, né, que vocês conseguiram resolver através do negócio de vocês? Quando que vocês perceberam que existia um problema real ali, que isso poderia virar um negócio? Eu acho que nós, como pessoas, sempre fomos pessoas muito conscientes, né, de consumo. E quando a gente se tornou mães, né, que começamos a comprar as coisas ali, porque eu acho que tem um ponto, a gente sempre quer oferecer o melhor para os nossos filhos, né? Sim. E a gente está numa era de informação que cada dia surge uma coisa diferente. E a gente quer, e quando pode oferecer, a gente quer oferecer, né? E eu, particularmente, me deparei muito com essa fase ali pelos 4, 5 meses do Pedro, quando ele começou a perder todos os brinquedos. Claro que ele não brincava efetivamente, porque ele era muito bebezinho ainda, mas ele já não tinha mais interesse naquelas coisas. Sim. E precisava de outras coisas focadas mais em desenvolvimento, né? E aí eu sempre pensava, meu Deus, tá, mas o que eu vou fazer com as coisas que eu tenho? Né? Onde é que eu vou colocar as coisas novas que eu vou comprar? Porque tudo ocupa espaço, né? A gente mora em apartamento e acho que é a realidade de muitas pessoas, Sim. né? E a gente acaba entulhando coisas dentro de casa.
E aí vira aquela sala cheia de brinquedos espalhados, né? Os quartos com o cantinho da bagunça, que vira, na verdade, a casa inteira da bagunça, Sim. né? Então, pra mim, esse foi o ponto, assim, que eu vi, não, alguma coisa tem que ser diferente, né? Não é sustentável a longo prazo eu seguir comprando essas coisas só porque precisa e eu vou fazer o que com isso depois, né? Sim. Agora tem uma coisa assim, vocês duas, né, são profissionais, a Mari é dentista, tu é administradora. Quando é que vocês começaram a entender que a maternidade ensina coisas que a faculdade não ensina, né, gurias? E como ensina? O que tu começou a aprender, Mari, com a maternidade, que foi te virando chaves? Nossa, desde o início da gestação, eu acho, né? Eu e a Laura, a gente veio junto, descobriu gravidez praticamente junto, então todas as dúvidas a gente sempre compartilhou. E desde a gestação a gente foi aprendendo coisas novas Eu acho que a gestação, assim, ela nos... Até ontem, no trabalho, a gente teve um papo sobre maternidade também, foi Sim. muito interessante. Porque a gente costuma fazer muitos planos, né? Ter muitas expectativas, assim. A gente idealiza um mundo ideal que na nossa cabeça vai funcionar. Que vai funcionar. E na prática a gente sabe que nada disso funciona, né? A gente não controla nada das coisas que acontecem. Absolutamente. Então, a maternidade me ensinou muito a esse ponto de resiliência, assim, de se adaptar a qualquer cenário que aconteça, a lidar com as adversidades, porque não tem opção, tu tem que seguir, Sim. né? Tu consegue, não consegue, né? Passa Até pra próxima. chegar nessa tranquilidade do consigo, não consigo, tá tudo bem. Noites em um claro, É um sofrimento, muitas lágrimas, né? né? Desespero, caos. Todos os nomes. Agora, vocês têm uma história muito legal, gurias, porque vocês são amigas, aí teve essa coisa de descobrir a maternidade juntas, de começar a crescer nesse sentido materno juntas. E aí, em que momento que vocês entenderam que vocês tinham os mesmos problemas dentro de casa e que vocês poderiam solucionar esses problemas juntas? Acho que justamente por estar sempre juntas, né? A gente compartilhava muita coisa. Então, eu lembro desde a desde gravidez o início, ali, né? A gente compartilhava links das Sim. coisas. Vocês vão comprar isso aqui? Porque a gente realmente teve dias de diferença de gestação, assim, né? Então, os guris têm 20 dias de 20 diferença. Então, babá eletrônica, tu vai comprar essa aqui? Que modelo tu vai comprar? Sim. Pra comprar a Berço. pesquisa era em junto, grupo, né? Era né? em grupo, Achava tudo em um grupo. cupom de desconto, alguma coisa assim, compartilhava. Então, desde sempre, a gente compartilhou basicamente os mesmos itens. Se um comprava, o outro comprava. E aí, a gente chegou no ponto que os guris perderam as coisas ao mesmo tempo, né? Então, deixou de usar o berço. O que eu faço O com que o eu vou berço? fazer? Cercadinho. O que eu faço com esse cercado agora? Cadeira de alimentação. A Mari mesmo tem 3. Uma pra Sim. cada casa. Uma nos Sim. avós, uma em casa. E o Francisco nem usou, né? Não, nem direito a usou cadeira. pra ele. Não deu certo. Se eu tivesse experimentado antes, eu não teria comprado 3, né? Sim. E aí a gente vai se deparando com isso, né? O que vocês estão fazendo com isso agora? Que utilidade vocês deram pra esse item que já não faz mais sentido na atual aplicação que ele tem, né? E são itens que ficam praticamente novos, né? Sim, Então, tu não usam tem muito como pouco, se né? desfazer daquele item. Muito. Dá Tudo dó, fica né? novo, porque eles é. crescem muito rápido, né? E eu ouvindo vocês falando, eu tenho certeza que as mães que estão nos ouvindo agora, elas vão se identificar, porque eu ouço e assim, no meu carro tem lá um bebê conforto que eu preciso achar um destino para ele. Eu tenho aquele, como chama, de dar banho, que é alta, aquela banheira, aham. alta, pronto, andador, que nem se sim. usava mais, não, mas a gente tinha. Sim. E cadeira, carrinho, tem um num apartamento, tem outro. Então, assim, muitos itens, assim, e é bem o que tu falou, quem mora em apartamento vai dando um desespero, Sim. porque aquela coisa vai entulhando, vai enchendo. enchendo. É. Os brinquedos, né, cada aniversário, muito obrigada sempre, né, que sempre venham, Muito bem-vindo. mas, né, são sempre muito bem-vindos, mas tu vai ganhando coisa, né, e eu não sei se é o caso de vocês, mas o Bernardo, ele foi o primeiro neto dos avós Sim, paternos. no nosso Lá caso. em casa dos dois lados, o primeiro, Ganham né? muita Bastante. coisa, Sim. né? Ganham muita coisa e, de fato, as coisas vão ficando, né? E acaba que isso, né, bem como vocês falaram, poucas semanas, às vezes, meses, tem coisa que fica com etiqueta Sim, até e não usa tanto, né? Não, e por mais que a gente pense em ter outros filhos, né? Às vezes também nem é o caso. E não tem como tu guardar para um próximo Não, filho. Tu é não sabe difícil, quando vai ter, se vai ter, o que vai acontecer com aquilo, porque acaba atrapalhando na rotina, né? Em Sim. casa.
E as coisas evoluem muito rápido, né? Sim, Às vezes o que fazia sentido para um bebê agora, daqui 2 anos não vai mais fazer, né? Às vezes dá uma sorte de ser aquelas famílias grandes que tem primo que vai e tal, repassando. Sabe? Mas que hoje em dia... Exatamente, hoje todo mundo com um filho. Lá em casa, da família da minha mãe, que é muito grande, né? Então, teve bebês que nasceram agora há pouco tempo que eu consegui aproveitar algumas coisas também. Então, isso é legal também. Porque a minha prima sempre falava, tu quer isso aqui? Porque eu não tenho onde guardar. Eu quero. Passa pra cá, eu sempre quero. Só que eu acho que isso se perdeu um pouco com o tempo, porque justamente as pessoas deixaram de comprar. Sim. Ou compram coisas muito baratas que não duram, né? dura Logo esse estrago e aí tu tem que botar fora, não tem muito o que fazer. E aí tu precisa fazer girar isso de alguma forma, né? E como os nossos hábitos de consumo mudaram, os hábitos familiares mudaram também, a gente tem que achar soluções novas para esse problema, né? Que acontece. E aquilo que tu falou antes também me chamou a atenção, Laura, porque assim, daí cada vez também tem uma coisa nova que é mais legal, né? Que é diferente. Um novo método de ensino, né? Enfim, que é melhor e tal. E tu quer experimentar aquilo, né? Então, é importante essa coisa do circular. É importante essa coisa do circular. Agora, assim, entre vocês duas, vocês concordavam com o problema, né? Que ele existia e tal. E quando vocês foram buscando outras mães, vocês acharam, né? Encontraram a simpatia também? Como é que foi? Unânime, né? Meu Deus. Quando a gente começou a pensar sobre isso, e eu falava com amigas, minha Mari também, né? Então, todo mundo, meu Deus, guria, isso é ótimo. Porque, principalmente as cadeiras, que são coisas, uns trambolhos, né? Que a gente tem em casa. Eu mesma comprei uma cadeira que não deu certo pro Pedro. Sim. Eu faço o que com isso? Vou vender por preço de banana? Vou dar pra alguém? Aí não, eu fui lá e comprei outra. Então eu tenho 2 cadeiras diferentes. Eu também. Carrinho, a gente comprou também, um carrinho maravilhoso, né? Sim. Só que pro Pedro sempre foi um bebê muito grande. Ele deixou de usar, com 4 meses já não dava. Imagina. E o Francisco nunca gostou muito de ficar no carrinho. E aí então... isso acontece com todo mundo, né? Não interessa o lugar, né? Eu tenho pessoas, amigas do Brasil inteiro, que a gente fala sobre isso e é unanimidade. E logo depois que a gente lançou, né? Que a gente criou, enfim, esse modelo de negócio aqui, a gente encontra as pessoas na rua. Meu Deus, guria, que coisa maravilhosa isso! Porque se eu soubesse, na minha época, eu tinha alugado. Gurias, mas com certeza, essa coisa da cadeirinha, eu lembro que surgiu aquelas cadeirinhas que a gente podia fechar, de comer, fechar e levar, né? Ai, vamos levar essa. Então, aquela lá, até que o Bernardo não coube mais. E daí eu não ia comprar um cadeirão, né? Sim. E daí acabou que eu encontrei aquelas Montessori, que é aquilo, maravilhoso, assim, eu compro, porque ele tá com 4 anos e ainda, né, aquilo lá é uma coisa que vale a pena. Ou quarta cadeirinha, né? E agora, mas assim, usa, né? E aí é uma coisa que vale a pena, certeza, assim, tu usa de um jeito, do outro, enfim, né? Gurias, olha só, eu vou, agora são 13h17, eu vou chamar o nosso intervalo aqui no cafezinho. Hoje eu tô recebendo a Laura Schramm e a Mariana Pires, as fundadoras do Clube Raposa. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre consumo consciente, sobre economia partilhada, sobre praticidade, sustentabilidade e por que as famílias cada vez mais estão repensando a sua forma de consumir produtos infantis. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e hoje também Clube Raposa com a gente. A gente já volta. Cafezinho Missioneiro, volta já! Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições e taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Romper o lacre do hidrômetro. Você sabia que romper o lacre do hidrômetro é crime? O hidrômetro é o equipamento responsável por medir o consumo de água do imóvel. O lacre garante que essa medição seja segura e confiável.
Quando alguém rompe o lacre ou tenta alterar o equipamento, está cometendo uma irregularidade que pode gerar multas e outras penalidades previstas em lei. Além disso, qualquer problema no hidrômetro deve ser comunicado diretamente à Corsan, que possui equipes técnicas para fazer a verificação. Minuto Corsan. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h23. A gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou conversando com a Laura Schramm e a Mariana Pires, as fundadoras do Clube Raposa aqui em Santo Ângelo. E agora a gente vai falar um pouco sobre consumo consciente, sobre economia partilhada, sobre como utilizar os serviços, essa praticidade e a questão da sustentabilidade desse modelo de negócio, sempre com o apoio da Corsan, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo, e hoje a gente tem o Clube Raposa conosco aqui no cafezinho. Por isso eu quero começar esse bloco perguntando do nome, né? Que o nome é muito legal. E cheio de personalidade, enfim, como é que surgiu o Clube Raposa para vocês? Eu acho que o nome, ele parte muito da ideia central, né? Então, antes da gente pensar no nome, a gente pensava o que a gente queria alcançar com esse negócio, né? A gente tem sonhos muito grandes, né? A gente imagina o mundo mágico de Mari e Laura para o futuro do clube. Mas o nome surgiu muito para abraçar essas ideias, né, que a gente tem. Então, muito além de um negócio de aluguel, que é o nosso foco do momento, né? A gente quer muito que esse clube englobe outras coisas, outras atividades na cidade, né? Então, a gente quer tornar uma comunidade muito forte. Então, por isso do nome do clube, né? A gente tem o nosso clube aqui, né? Os clubes que o pessoal frequenta. E é um lugar de partilhar, de viver em sociedade, de compartilhar momentos, né? E a gente quer criar isso com o nosso clube. Não necessariamente um espaço físico que isso vai acontecer, que talvez no futuro, né? Tomara. Mas que a gente universo. Já joguei várias vezes. A gente tem visto muito essa necessidade das mães de se sentirem pertencentes a alguma coisa. Não só as mães, comunidade, né? Os pais mesmo, também. né? Esse senso de comunidade. Então, pensando em tudo que a gente pode fazer, né, com esse nosso negócio, a gente quis ir para um nome que englobasse tudo isso. E a gente não precisasse, no meio do caminho, talvez mudar o nome, né, adotar uma nova identidade. Para que, desde o começo, as pessoas que, né, já alugam, que fazem parte, se sentissem pertencentes desse nosso grande clube, né? Sim, sim. E o Raposa, ele surgiu porque a raposa é um animal muito inteligente, né? Sim. É pequenininho, inteligente, Perspicaz. é ágil.
E por conta disso, justamente dessa ideia do consumo inteligente, né? Do consumo que a gente quer coisas boas, mas a gente não quer gastar excessivamente, quer oferecer as melhores experiências, utilizar essa inteligência do animal, né? E também eu acho muito bonitinho, é muito fofinho. É muito fofo, tem tudo a ver com o universo infantil, muito, né? Muito. É muito fofo. Então o nome surgiu daí, né? Dentre todas as possibilidades que a gente quer abranger, o clube é nosso... Eu achei sensacional. Ele não ficou direto, né? As pessoas às vezes ficam na dúvida do que é, então, o Clube Raposa. Mas aí a gente aproveita e já explica toda uma a oportunidade idealização, de engatar, né? Agora, de fato, num primeiro momento, assim, a gente fica pensando o que é o Raposa, enfim. Mas quando a gente abre lá um Instagram, a Clube.raposa, né? Não tinha certeza do ponto. Clube.raposa e olha, né? Tá na cara ali o que né? Aqui que vocês vieram, enfim, a gente sabe que aquilo já, de alguma forma, já conecta mães ali, né? E alguma coisa ligada à sustentabilidade, né? As fotinhas de vocês lá, né? Com as mães estão on lá, eu acho que já traz essa coisa de ser leve, também, de ser acolhedora, é muito legal. E eu acho até que as nossas clientes, né? Normalmente são mães que entram em contato conosco, tivemos pais também. Sim. Mas assim, a gente já troca ali na hora do aluguel, a gente... mas isso, gurias, eu tô a fim de comprar, mas não sei se compra, o que vocês acham? A gente, todos usou clientes, isso, né? Porque é vida real, né, sim, gurias? muito. É vida real. E a gente já vê ali que falta realmente esse acolhimento, um acolhimento, um lugar para trocar informações, né? E eu percebo, assim, a gente faz algumas trocas, às vezes, de outros assuntos, às vezes nada relacionados a aluguel, sabe? Esses dias eu trouxe a questão da fralda, que tava vazando de noite, eu pedi dicas de fralda, né? Porque todo mundo tem N experiências, né? Uma marca, um tipo. N marcas, e cada criança se adapta de uma forma, né? E tem muito engajamento porque as pessoas realmente querem compartilhar suas experiências, né? Querem também ver o que as outras pessoas estão falando para também, às vezes é a mesma dor de alguém, né? Sim. Então, o nosso clube é o nosso ambiente pra gente trocar informações e acolher qualquer tipo de necessidade que essas mães tenham. Então, estamos aqui. Quem quiser conversar também, o clube é esse lugar, né? Isso é muito real, porque tu sabe que eu tenho o grupo de mães da escola, né? Ali já é um lugar, assim, onde quando o Bernardo, agora ele desfraudou, mas quando usava fralda, tem uma promoção em tal lugar. Então, as mães estão sempre nessa conexão, né? A gente está sempre buscando outra mãe, porque a gente se identifica de cara, porque a gente tem, de fato, os mesmos problemas. Agora, para as mães que estão nos ouvindo, para os pais também, né? Eu queria que vocês falassem, que não conhece ainda o Clube Raposa, né? Na prática, né? Como que ele funciona, né? Como que a gente faz para fazer parte deste clube? Eu acho que, primeiramente, né? Ali no Instagram, a gente vai ter o nosso catálogo. Dá uma olhadinha no Insta, ver o que temos disponível. E tem ali todas as formas de dias, de aluguel, valores. E não é 100% fechado ali, né? A gente sempre vai ter uma flexibilidade. Quero mais dias, menos dias, vai alterando os valores, mas é bem... Sim. Que categorias, como é que tá lá? Eu conheço, né? Já entrei lá, mas eu gostaria que vocês explicassem para os nossos ouvintes quais categorias abrangem, o que vocês têm lá de disponível para as pessoas que forem procurar lá no Instagram. A gente atualmente está trabalhando com 2 frentes principais, que são os brinquedos do dia a dia. Então, isso é importante falar também. Não são brinquedos para festa, né? Às vezes as pessoas querem alugar. É brinquedo para festa? Não é brinquedo para festa, né? Importante. É brinquedo para o dia a dia, para aquela atividade que o brinquedo que a criança vai se entreter ali no dia a dia. A gente tem aqueles empurradores, né? Tem brinquedos de lógica, de encaixe. As mesinhas interativas, brinquedos com som, assim. Então, são brinquedos, a principal categoria. E a outra categoria são os utensílios do dia a dia. Então, carrinho, cadeira de alimentação, bebê conforto, cercado. Tem várias opções, assim. Agora a gente tem o berço portátil, que inclusive é uma coisa bem interessante a gente falar, assim, porque a gente, quando os guris nasceram, a gente falou, não vou comprar, porque eu vou usar muito pouco tempo. E a gente comprou pro clube. E quando eu abri, eu pensei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Se tivesse, eu teria alugado certamente, assim. Porque o berço portátil é aquele que a gente coloca do lado da cama, assim, que acopla, sabe? E nos primeiros meses, a gente sabe, a gente quer estar perto da criança, né? As madrugadas são desafiadoras, né? Não faz sentido... Primeiro que não é recomendado deixar em outro lugar, né? E também não é
recomendado compartilhar a cama, Sim. né? A gente sabe que cada família tem a sua realidade, mas seguindo as normas, né? Sim. Não se deve compartilhar a cama. Mas ainda assim, a gente precisa estar por perto. São muitas vezes amamentando de madrugada, a criança precisa do aconchego e tudo mais. Meu Deus, quando eu vi aquele berço portátil, quando eu montei a primeira vez, eu pensei, meu Deus. Por Por quê? quê? Daí eu pensei, por que ninguém teve a ideia de colocar um negócio de aluguel de itens aqui em Santo Ângelo ainda? Né? Que a gente pudesse ter aproveitado. Então, são essas duas categorias, né, principais, brinquedos e utensílios do dia a dia. E a gente pretende expandir... agora a gente tem até 2 anos de idade, os brinquedos, principalmente, né? Mas a gente pretende ir expandindo conforme também os nossos clientes vão crescendo, né? Então... Conforme demanda. A gente tá vendo a aceitação do mercado, sim. né? O que as pessoas procuram, o que as pessoas precisam de fato. Porque a gente também não chegou nessa fase ainda, né? Os guris têm 1 ano e 3 meses. Então a gente também tá crescendo junto com o clube, Com né? a nossa experiência. Exatamente. O clube crescendo junto com Pedro e Francisco. Exatamente, é o nosso terceiro filho. Sim. Agora, essa do berço, gurias, eu tenho pra vocês, assim, que acho que outras mães também vão ter esse sentimento. Eu morria de medo, não é recomendado, mas eu tinha medo de né, botar o Bernardo ali e afogar, né? E dormir em cima, enfim. Acho que não tem uma mãe que não tenha tido esse medo. E o Bernardo, muito pequenininho, ele dormiu no carrinho um tempo. Depois que eu fui descobrir, daí ele já não cabia mais no berço. Acho e eu que são tive 3 essa mesma meses, reação. né? Essa mesma reação de como isso aqui não existia antes, onde é que tava, né? Essa do berço, de fato, é uma grande sacada, assim. Mas, assim, ó, a gente entra lá no Instagram, entra lá em contato com vocês. Existe algum tipo de assinatura, locação? Não. Como é que funciona esse processo da locação? Apesar do nome ser clube, né? A gente não tem nenhum tipo de assinatura, nenhuma recorrência. Os itens são realmente para aluguéis pontuais. Então, tu pode alugar por 1 dia, se tu quiser. Tu pode alugar por 4 dias, 7 dias, 15 dias, 30 ou mais, né? Todos os aluguéis que são acima de 30 dias têm diferenciação de preço, enfim. Mas é muito simples, né? O nosso catálogo tá lá na bio do Instagram. Dentro desse arquivo, a gente tem todos os itens, todas as explicações, né? Para que idade ele é recomendado. E aí, isso é uma coisa legal também, né? Porque a gente sabe que, muitas vezes, os itens na embalagem, ele tem recomendado para acima de. Só que, na prática, a gente sabe que quando chega essa idade que seria o recomendado, as crianças já não têm mais interesse naquilo, né? Então, a gente adaptou o nosso catálogo, claro, seguindo regras de segurança, né? Sim. Mas para que a gente saiba, de fato, o que cada criança usa em cada época. Pela nossa experiência. Exatamente. Então, a gente sabe que o carrinho que vai até 24 meses, dificilmente a criança vai usar até 24 meses. Tu vai usar até 6, 8 meses, né? No máximo, dependendo do tamanho do bebê. E depois já parte para outra coisa. Então, eu acho que isso também ajuda as famílias a entenderem o que de fato vale a pena comprar, que são coisas que tu vai usar a longo prazo, e o que vale a pena alugar. Porque a gente sempre fala isso também, tem coisas que vale a pena comprar, né? Mas também é o melhor cenário tu poder testar o item. Então, tu aluga. Se for pra comprar. Exatamente. Aluga, fica ali 1 semana, testa se realmente pra tua realidade aquilo faz sentido. E se tu optar por comprar, tu compra tendo certeza de que tu tá fazendo um investimento certeiro. Porque geralmente são as coisas mais caras, né? Que valem a pena comprar. Sim. E vocês têm, de fato, esses brinquedos ali que custam mais caro, né? Eu olhei lá o catálogo. E essa coisa que a Mari trouxe do comportamento, né? Porque, assim, é impressionante o quanto que os brinquedos, eles acabam perdendo a graça. Eu até eu vou tirando do Bernardo, do quartinho dele, vou tirando alguns brinquedos, escondo, e de vez em quando, que eu quero criar um fato novo, eu apareço, olha que eu tenho! Brinquedo novo! Porque eles, de fato, eles acabam, né, perdendo o interesse naquilo ali. Como que vocês chegaram, né, dessa questão desse comportamento, assim, né, na questão dos brinquedos? Porque as mães acabam percebendo, né, a criança cresceu, não usa mais o carrinho, o bercinho, enfim. Então, a parte ali que vocês têm esses utensílios, ok. Mas os brinquedos, ele é uma coisa que fica por conta da criança, né? Sim. É sempre bom ter essa rotatividade, né, de brinquedos. A gente em casa, com o que a gente tem, a gente faz isso, que tu fez com o Bernardo. Sim. Mas eu acho que o clube tá aí para auxiliar também. A gente teve até uma cliente que veio de viagem visitar os pais, né? E daí na casa dos avós não tinha nada. Acabaram alugando tudo, desde carrinho, cadeirinha. E cada dia ela pegava um brinquedo diferente. Ela foi rodando, né? Fazendo a rotatividade dos brinquedos da criança
pela necessidade que ela via. Hoje ele já não brinca mais com isso daqui, quero outro. Trocava aquele por outro. Essa eu acho que é uma das sacadas mais legais quando a gente fala da parte dos brinquedos, né? Tu pode ter acesso a tudo. Exato. Sem precisar investir muito. E guardar muito. E guardar muito. E eu acho que uma das coisas legais também, principalmente quando a gente fala de brinquedos, né? A gente tá vivendo uma era que as crianças são super estimuladas desde muito cedo. Sim. Né? Então, isso aí pra mim foi a sacada que eu vi que o Pedro, meu filho, ia perder o interesse muito rápido nas coisas. Então tem brinquedos de encaixe que pra ele era fichinha no começo, sabe? Ele foi tão estimulado do jeito certo cedo que ele conseguia fazer muito antes do que talvez aquele brinquedo fosse indicado, sabe? E quando chegou a hora, já não servia mais. Interesse. Então até a gente fala, vai no aniversário de 1 ano, tu vai comprar um presente, tu vai numa loja, o que te mostram de presente para aniversário de 1 ano? É bloquinhos de encaixe, torre, a zebrinha, música. As crianças com 1 ano estão voando as tranças, não querem mais isso, eles não querem brincar, eles querem explorar o mundo, né? Então a gente também tem que saber a realidade, porque é muito diferente daquilo que é recomendado pelos brinquedos, né? Verdade. E a gente não sabe isso se não testar. E outra coisa que é legal também, porque daí entra a parte das mães, né, que querem comprar as coisas. Porque às vezes a criança não quer, a criança nem sabe que existe, mas a mãe acha muito legal. E eu vi aquelas mesas que vocês têm lá. E eu sempre quis dar aquela pro Bernardo. Só que é muito, assim, não é uma coisa da gente investir, botar uma grana. Eu preferia guardar esse dinheiro. E daí botar uma grana para aquela mesa linda. Quando eu vi, né, lá no catálogo de vocês, digo, eu podia ter vindo antes. Porque é muito legal aquela mesinha ali, eles ficam horas entretidos brincando, horas. Eu sei porque o Bernardo brincou com, né, de outras crianças, enfim. E daí eu olhei e digo, e eu até mostrei, digo, olha que filho, não quer agora? Né, com 4 anos ele só quer saber do Homem-Aranha, enfim, já tá jogando teia, ele não quer muito, mas aquilo ali é muito legal. Então essa coisa das mães, assim, né, tipo, tu quer dar pro teu filho, tu não precisa necessariamente gastar, né, exato. Vai lá, loca. Essa questão da mesinha, principalmente, o Francisco ficou, sei lá, uns 2 meses fissurado na mesinha. Agora a mesinha tá lá, né? Exato. E além dessa economia financeira, gurias, que outros benefícios as famílias costumam relatar pra vocês, assim, de contar de como é que foi a experiência? Praticidade, o principal deles, né? Então, nesse caso, por exemplo, dessa família que veio de viagem, vieram de avião, como é que tu traz todas as coisas, né? Tu tem que distrair a criança, mas como que tu faz isso? Então, praticidade. E essa questão de realmente conseguir proporcionar as melhores experiências. Sim. Porque tudo, como a gente falou, tudo é investimento, né? Se tu vai dar tudo pro teu filho, tu gasta uma grana federal. E a gente, às vezes, deixa de oferecer pra realmente não gastar, né? O aluguel, assim, eu defendo muito, porque pra mim é o melhor cenário possível, né? Tu pode, cada semana, estar com um brinquedo diferente. Tu garante que a tua criança tem acesso àquele tipo de estímulo do brinquedo, né? Que ele vai se desenvolver, vai desenvolver habilidades motoras finas, né? Vai, enfim, aprender a encaixar as cores, tudo mais, sem precisar ficar com isso em casa depois, né? Sim. Então, praticidade é uma das principais palavras que a gente escuta. Meu Deus, muito prático. Primeiro, prático para alugar. É muito simples. Entra no catálogo, nos chama no WhatsApp e tá feito. A gente entrega na tua casa. Isso que eu queria perguntar. Entrega lá. Entrega em casa, na hora que tu quiser. Higienizado. A gente combina. Seguro, embalado, certificado. A gente tem um protocolo super rígido de higienização, porque isso era uma das coisas que a gente falava. A Mari, por ser dentista, tem uma visão já bem específica, né, sobre isso, né? E a gente falava muito assim, se eu fosse cliente, né, eu ia incomodar por conta da limpeza. Eu ia querer que o brinquedo viesse impecável, não só limpo, mas em condições de uso, né? Sim, exato. Então, isso a gente é super cri-cri, assim, de higienização. Seria o critério principal. Vou alugar ou vou comprar? Exatamente. Como é que estado que chega na minha casa o brinquedo, né? Ou o utensílio. Então, a gente quebrou cabeça mais nessa parte, porque tem que ser... tem que deixar higienizado, não pode ser tóxico, né? Pra criança, então... Todo um cuidado de mãe. Cuidado de mãe. Pesquisamos bastante. Para as outras famílias. Então, é o cuidado da nossa família para cada família que entra para esse grande clube aí. Gurias, outra coisa assim, eu fazendo o roteiro, até mandei tarde ontem o briefing, né? Porque eu cheguei da aula, daí fui fazer a criança dormir, aquela coisa de mãe, né? Vários turnos. Aí fui jantar, daí fui sentar pra fazer o nosso roteiro. E aí eu pensando que a gente tá vivendo uma era muito diferente de consumo, né?
É Airbnb, é carro locado, enfim, é uma era de compartilhamento, de fato, né? Essa coisa, essa lógica do consumo mais consciente, como que vocês enxergam isso? Vocês acreditam que a gente está vivendo essa mudança cultural mesmo, né? E vocês, de fato, literalmente, vocês estão vivendo essa mudança cultural, né? Vocês estão fortalecendo, inclusive, essa nova forma de consumir. Como que é para vocês isso? Eu gosto muito desse assunto. Eu, como administradora, sempre... Enfim, a gente acaba focando muito nesses temas de sustentabilidade o tempo inteiro, né? E eu, estudando, sou marqueteira também, então estudo o comportamento das pessoas, né? A gente vê uma mudança muito clara nos hábitos de consumo, né? Sim. A Mari veio de viagem, agora estava num local que... Lá já é muito disseminada essa ideia do aluguel há muito mais tempo, né? Até esses tempos teve alguém que compartilhou contigo uma foto, minha irmã, né? Que mora, Uhum. ela tá morando em Barcelona agora, né? E ela me mandou uma foto de uma conhecida dela de lá. Tinha ido com a filhinha na biblioteca de brinquedos. Era uma foto de uma criança e uma parede cheia de brinquedos. E ela ia lá escolher o brinquedo que ela ia brincar naquela semana. Ia alugar o brinquedo, levar pra casa e depois ia devolver. O mesmo Então, conceito isso das lá... bibliotecas de antigamente. Na verdade ainda existem, mas acho que menos frequentadas, né? Mas tu vai lá, escolhe o teu livro, no caso escolhe o teu brinquedo pelo período, depois devolve, troca o brinquedo. E sim, isso está vindo de fora muito forte. Só que no Brasil a gente já tem diversos lugares que adaptaram, né? Enfim, aceitaram esse modelo de negócio de aluguel de itens infantis. Porque é uma realidade. A gente não tem como fugir do que está acontecendo, sabe? Claro que a gente está falando, né, de Santo Ângelo, é uma cidade menor, as pessoas ainda têm uma certa resistência. A gente está trabalhando, inclusive, para isso, né? Sabemos que não vai ser fácil colocar essa ideia na cabeça das pessoas, né? Mas... Porque às vezes as pessoas nem sabem que existe. Sim. Né? Assim como... E eu acho que até mais por isso, porque a ideia é muito genial. Exato. Sim. É muito genial. Eu acho que é mais as pessoas conhecerem, entenderem e confiarem no processo, sabe? Quem aluga não se arrepende. Sim. Isso eu posso dizer. Não teve ninguém que falou assim, olha, não gostei. Alugaram. Sim. Não gostei da experiência, sabe? Pode acontecer. Olha, meu filho não gostou desse brinquedo. Posso Mas trocar? O meu objetivo foi atingido. Tu alugou, viu que não funciona, tu devolveu e pega outro. Pronto. Então, esse é o nosso objetivo, sabe? E eu acho que uma coisa muito legal também do negócio de vocês é a questão da sustentabilidade. Entende? Porque assim, a gente precisa de empresas que de fato vivam isso, né? Não só falem, não só façam propaganda disso, enfim, né? Que vivam isso, porque a gente está falando, ainda mais quando a gente fala de produtos infantis, a gente está falando de um mundo que precisa estar inteiro aí, né? Para essas crianças que vão crescer. Eu acho que a gente já começa por aí ensinando as Exatamente, crianças Mari. também, né? Que não precisa sair comprando enlouquecidamente tudo que tu vê pela frente. Sim. Desde a gestação, é uma coisa que eu bato muito na tecla para todo mundo, né? Os avós, os tios. Não fiquem dando presente para criança. Não é uma viagemzinha, volta, tem que trazer alguma coisa. Não é assim. Sim. Porque então, a gente precisa nascer consciente já mesmo, exatamente, né? Com certeza. Exatamente. Se a gente espera alguma coisa deles, é a gente que tem que ensinar e dar o exemplo, né? Acho que o exemplo... Arrasta. Arrasta. Gurias, agora são 13h43, a gente vai fazer o nosso segundo intervalo aqui no nosso cafezinho. Hoje a gente está falando de maternidade, empreendedorismo feminino e novas formas de consumo. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre propósito, desafios, crescimento e os próximos passos do Clube Raposa. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e hoje a gente tem de parceiro o Clube Raposa com a gente. Fica com nós. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A família aumentou e a casa precisa aumentar também? Realize com o consórcio do Sicredi. Com ele, você conta com uma das melhores taxas do mercado. Alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Conta com valor elevado.
sua fatura de água apresentou valor acima do esperado, isso pode acontecer por diversos motivos, como vazamentos internos, aumento no consumo ou mudanças na rotina da casa. Se perceber algo diferente, procure a Corsan. O atendimento pode ser feito nas lojas físicas ou pelos canais digitais. Você também pode ligar ou enviar mensagem pelo 0800 646 6444, que atende gratuitamente por telefone e WhatsApp. Outra opção é a agência virtual, com atendimento por vídeo, no site cliente.corsan.com.br ou pelo aplicativo digital. Minuto Corsan. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h49 e a gente segue aqui no nosso papo sobre maternidade, empreendedorismo, sustentabilidade, novas formas de consumo. Hoje eu estou recebendo a Laura e a Mari, do Clube Raposa, sempre com apoio da Corsan, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e também o Clube Raposa conosco hoje. Gurias, você, né, administradora, dentista, a Mari já falou que a parte da higienização ali, né, foi o que muito tu trouxe da tua profissão para dentro do negócio de vocês juntas. Como que tá sendo essa conciliação, né? E o que demais vocês têm aproveitado das profissões de vocês para dentro do Clube Raposa? É um desafio, né? É Porque bem eu acho difícil. que além das profissões profissionais, tem a profissão mãe, né? Então eu digo que a gente tem três negócios assim pra tocar, né? Nas primeiras semanas até a Mari perguntava como é que a gente pensou que ia dar conta. Não dá. Não, a gente vai dar um jeito, né? Mas é muito legal sonhar, né? Sempre a gente vai dar certo. A gente inventa as coisas e tem que fazer acontecer, né? Final de semana, a galera tá curtindo e a gente tá trabalhando. Clube Raposa. Geralmente depois do horário. Então, geralmente até é legal porque as mães nos chamam depois de noite. Que é o horário que todo mundo para, né? Ou que as crianças dormiram, né? É o turno da mãe. E aí a gente, às vezes, eu tô falando 10 horas da noite com os clientes no WhatsApp, né? Até tem a mensagem automática ali fora do horário comercial, mas eu tô sempre respondendo. Porque é o horário que a gente para pra fazer isso, né? Então, não é fácil, né? Até foi uma pauta de ontem no trabalho sobre isso, essa conciliar, né, maternidade com o profissional, que é muito importante. Não é fácil, mas eu acho que quando a gente coloca um propósito naquilo que a gente está fazendo, a gente dá um jeito, né? Então aquilo ali se torna muito importante para nós, assim como criar os nossos filhos, né? E eu acho que também é importante que eles vejam a gente fazendo essas coisas
justamente para entender a importância de fazer o que gosta, né? Estar envolvido em algumas outras coisas e valorizar o nosso modelo de negócio, principalmente, né? Que era o que a gente estava conversando antes. Então, assim, na minha visão, não é fácil conciliar, mas a gente sempre dá um jeito porque tem um propósito muito grande envolvido, né? Sim. E pra mim, me aproxima muito mais também, né? Como a Laura faz o home office, às vezes ela tá mais perto do Pedro. Eu já fico o dia inteiro fora, então o Clube Raposa muitas vezes me aproxima mais ainda do Francisco, né? Sim. Compartilhar com outras mães também. Sim. E é legal, assim, porque daí a Laura tem essa parte do marketing, né? Sim. Da administradora. Então, o clube, ele já nasce... Já casou. Casado, exato, né? A questão do cuidado, enfim, porque a gente tem essa coisa... Que a mãe é meio tudo, né? Outro dia, eu não sei o que foi que o Bernardo me disse outro dia. Vou lembrar agora. Mãe, eu não quero mais você. Uma coisa assim, né? Aos 4 anos vocês vão ouvir isso, tá? Você é muito chata, você não é querida, você não tá sendo querida comigo, eu não quero mais você, eu vou te mandar para outro filho. Nossa, já ouvi várias coisas nesse sentido. E aí eu lembrando, digo, eu só quero te lembrar que não é só a mãe que dá o papá, é a mãe que corta teu cabelo, é a mãe que dá o teu banho, é a mãe... Então a mãe é um misto de profissões, né? Mas vocês estão trazendo, então, a parte da administradora, a parte da dentista, a parte da marqueteira, tudo para isso. Quais foram as facilidades nesse sentido e os principais desafios também deste novo momento, assim, né? Porque, assim, trago aqui minha experiência de empreendedora quando eu abri o espaço físico e eu trouxe uma coisa para Santo Ângelo e às vezes eu penso que talvez eu vim antes, sabe? Antes do tempo. E aí, então, eu tive esse grande desafio de falar para as pessoas, não, teu filho não vai vir aqui jogar, ele vai vir aqui construir um jogo, né? Sim. Como que tá sendo isso para vocês, né? Trazendo essa grande novidade. E é como a gente falou antes, né? Santo Ângelo, uma cidade talvez menor, até a gente conseguir expandir as novidades, né? Inovação, às vezes tem um pouquinho de resistência. Como que tá sendo isso? Eu acho que o grande ponto é ser pé no chão, né? A gente sempre falou isso, vamos com calma, a gente quer fazer muita coisa, mas vamos por partes, né? Abrir a empresa é o de menos, né? A gente abriu a empresa, tá aberta. A gente tem o conhecimento e aí eu acho que isso que tu falou casa muito, né? A gente tem o conhecimento de todas as frentes do negócio. Sim. Então, de administração, de marketing, de cuidado, né? Que a Mari trouxe, desse conhecimento da maternidade, que nos deu conhecimento técnico para exercer a função ali, né? Mas tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Então, acho que o grande ponto é pé no chão. A gente começou pequeno e vamos nos manter assim até que a gente identifique uma oportunidade de expansão. Sim. Então, como a gente falou no começo, né? A gente tem grandes sonhos, mas esses sonhos também precisam nos encontrar, né? A gente está abrindo espaço para eles, estamos dando visão para eles sempre que podemos, né? E estamos em contato com várias pessoas para fazer acontecer de fato. Mas a questão é a gente sabe a realidade que nós estamos inseridas, né? Então, a gente não quer matar a empresa, né? Ali nos 2 anos. A gente tem índices muito altos de empresas que morrem, né? Sim, antes do a mortalidade empresarial, né? Então, a gente não quer isso, né? A gente prefere começar pequeno, com o pé no chão e ir crescendo e escalando. Então, acho que isso é uma das coisas principais, assim, que a gente trouxe. A Mari já foi empreendedora também em outras ocasiões, né? Então, a gente tem muita visão, assim, do que pode acontecer, né? E acho que a gente, somando experiências, a gente consegue meio que definir um melhor cenário para que a gente consiga atingir, de fato, os nossos objetivos no médio e longo prazo, principalmente, né? Essas mães empreendedoras são sensacionais, cara, porque eu acho que esse foi a principal coisa que eu aprendi quando eu fali, na verdade, enquanto empreendedora, né? Começar pequeno para errar pequeno. Então, essa é a maior sacada, assim, sabe? Que hoje eu falo para todos os empreendedores, digo, se puder, né? Quanto menor o erro, mais fácil fica de tu conseguir administrar, né? Porque é pequeno, enfim. E eu quero saber disso agora, né? Os próximos sonhos da empresa, porque eu sei que vocês são empreendedoras pé no chão, mas sonhadoras também, né? Sempre. O que o Clube Raposa ainda reserva pra gente? E, na verdade, assim, antes do CNPJ, a gente idealizou muita coisa, né, Laura? Então, a gente já veio com muitas ideias. A gente começou pelo aluguel, porque a gente achou que era o caminho mais tranquilo de conseguir fazer dar certo. Então, a gente já tem muitas ideias para um futuro. Pode falar, não pode falar ainda? Pode falar. A gente tem muito sonho de ter um espaço físico.
que vai ser esse espaço físico, de fato, para olhar as opções, tipo a biblioteca. Biblioteca, exato. Mas que também seja esse local de concentração, de acolhimento, sabe? Sinceramente, o meu sonho é a gente ter eventos. Para troca. Legal. Eventos. Clube do Livro das Mães. A gente estabeleceu uma leitura, nós vamos ler juntas, a gente vai trocar figurinha, a gente vai ter um dia que a gente vai jantar juntas, vamos falar sobre o livro. Não necessariamente relacionado à maternidade, que eu acho que também é um espaço pra gente desopilar um pouco, sabe? Sim. Mas que seja esse local que as mães encontrem acolhimento. Para o que quer que seja, sabe? Acho que aumentar o nosso clube, né? Aumentar porque eu e a Laura somos um clube. Nosso pequeno clube. Vamos abrir esse clube para outras mães. E pros pais também, né? Aqui a gente fala muito das mães. Mas, assim, a gente tem maridos muito parceiros, né? E são amigos, né? Já eram amigos antes de nós sermos amigas, né? E a gente vê o quanto eles são envolvidos, né? Com as crianças. E amigos nossos também envolvidos com as crianças. E a gente sente que também tem espaço para eles, sabe? Né? Eu acho que seria muito legal se a gente pudesse ter um espaço em Santo Ângelo que unisse as famílias mesmo, sabe? Que tivesse atividades para as crianças, que tivesse um momento de compartilhamento ali entre os pais, entre as mães, sabe? Que fizesse, de fato, um grande clube, uma grande comunidade para que a gente se apoie, né? Eu sei que quando as crianças entram no colégio tende a acontecer isso, né? Com os pais ali da turma. Mas a gente sabe que a gente pode expandir também, né? Claro. Outras famílias, outros convívios, outras comunidades. Então, isso é um grande sonho nosso. Não é fácil de realizar, né? A gente pode começar pequenas, né? De novo, começar pequenas. O Clube do Livro, eu acho que é um dos primeiros passos que a gente vai para um futuro, implementar, não só para as mães, mas para as crianças também. Contação de história. Que isso também é uma coisa que a gente troca muito, né? Questão dos livros. Os guris adoram, o Francisco adora livro, então a gente sempre se troca também. Esse livro é muito legal, fala disso. A gente, quem sabe vamos começar a publicar no Clube Raposa também? Ou quem sabe, eu não sei se o Clube Raposa tem livro lá não, né? Ainda porque eu tenho o Leiturinha. Eu tenho também. E eu acho que daqui a pouco eu vou ter um monte de coisa lá que a gente vai poder então, fazer essa troca. Os sonhos também estão abertos, né, para acontecer. Eu acho que como a gente é uma empresa muito nova, né? A gente tá desde a Páscoa, então são 3 meses. 3 meses. Abril, maio, junho. 3 meses. É muito novo, né? E tanta coisa já aconteceu nesse meio tempo, né? Ai, que legal. Então, imagina o que mais a gente pode fazer nos próximos 6 meses, no próximo ano. Sim. Né? Então, estar aberta para o que vier. Porque compartilhando, a gente consegue ter muitas ideias também, né? Cada vez as pessoas surgem com uma ideia diferente. E eu acho que a gente tem que abraçar todas elas, entender o que faz sentido pro negócio e botar pra rodar, né? E pra gente também, né? Porque assim, é muito massa, assim, ouvir vocês falando. Eu já quero fazer parte, gente. Primeiro que vocês são umas fofas, né? Eu já conheci a Mari, né? Por conta da Maíra, da irmã dela, que é minha amiga. E, né, acompanhei quando a Mari descobriu, né, que estava gestante, enfim, foi uma grande alegria para essa família, né? Tive o prazer de conhecer a Laura por conta disso. E vocês são, assim, pessoas, como que chama quando chama as pessoas, não é imã, pessoas que atraem, sabe? Então, assim, que gostoso de estar junto. Então, eu tenho certeza que uma coisa presencial vai dar muito certo também, porque vocês são muito legais, assim. E depois de toda essa experiência, gurias, como mães, como empreendedoras, o que vocês aprenderam, né, nesses 3 meses, mas nessa maternidade já também, sobre viver com mais intenção, sobre viver com mais consciência, porque eu acho que a nossa geração de mães, e eu digo a nossa geração porque os nossos filhos são pequenos, né? Eu sou mais velha que vocês, mas vivendo 2 maternidades diferentes, e essa maternidade, de fato, eu me sinto muito mais consciente. Vocês falaram dos pais, eu também vejo que nós temos pais mais conscientes, né? Entendendo daquele ser humaninho que está ali crescendo sob nossa responsabilidade. Sobre viver com isso, sobre viver com mais leveza. O que essa experiência do empreender até agora trouxe para vocês a respeito disso? Eu acho que o compartilhar tem deixado tudo mais leve, né? O empreendedorismo e a maternidade. E eu acho que a presença também. Para mim, presença é uma palavra muito chave depois da maternidade. Porque como a gente faz tantas coisas, né, ao longo do dia, eu aprendi a estar presente no momento presente. Então, quando eu tô com meu filho, eu tô com meu filho. Quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Para que eu possa ser inteira, né? Em todas as coisas que eu faço. Às vezes não tão inteira, né? A gente sabe que os pratinhos não se equilibram.
né? Eu gosto de falar que a maternidade pra mim é aquele cobertor curto, né? Quando a gente puxa pra tapar o peito, destapa o pé. Sobra o pé. Então, nunca vai estar 100% perfeito, né? Mas que a gente consiga estar presente naquilo que realmente faz sentido pra nós e pros nossos sonhos. Então, isso o clube me trouxe muito, porque a gente aprende a valorizar o momento que a gente tá ali, aprendendo com eles, até pra ensinar outras famílias também, né? Muita gente nos procura pedindo dicas. Às vezes nem são clientes nossos, mas querem dicas. Mas conecta, e a gente tá aqui. É o que eu tô falando. A gente tá aqui pra isso, sabe? O tempo inteiro. Não precisa ser cliente, não precisa alugar, não precisa nada disso. Conversa com a gente, sabe? A gente tá aqui à disposição. Então, pra mim, compartilhamento sem sombra de dúvidas. Sim. E compartilhamento no geral, né? Não só de modo geral, não. Não de itens, exatamente. E presença, com certeza. Que legal. Gurias, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês, mas principalmente parabéns, tá? Obrigada. Porque já é um sucesso e eu tô muito feliz de vocês estarem aqui no cafezinho, porque daqui a alguns anos, quando o Clube Raposa for um grande sucesso nacional, foi lá no cafezinho que a gente começou, né, a expandir isso daí para toda a comunidade. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Desejo muito do fundo do meu coração, muito sucesso para vocês. Quero fazer parte, né, das novas empreitadas aí do Clube Raposa. E voltem sempre com mais novidades. Quando tiverem novidade do Clube Raposa, expansão, enfim, o cafezinho tá aqui à disposição. Obrigada por nos receber e abrir espaço e por todo mundo que tá aqui escutando. Espero que faça sentido, né? E se tiverem algumas dúvidas, podem nos chamar lá no Instagram, no WhatsApp, a gente tá à disposição a qualquer momento. Obrigada, Dani. Obrigada, ouvintes. É um prazerzão estar aqui. Eu escuto todo dia, pelo menos o início do programa, então estou muito feliz de estar aqui. E estamos disponíveis lá no clube, né, Laura? No @clube.raposa, já sigam lá no Instagram, não fique de fora. Hoje nós falamos sobre maternidade, mas no fundo falamos sobre escolhas, falamos sobre praticidade, sobre novas formas de consumir, sobre a capacidade de transformar uma necessidade real em uma solução que impacta a vida de outras pessoas. Meu agradecimento mais uma vez a Laura e a Mariana por compartilharem conosco a história do Clube Raposa e essa proposta que une cuidado, inovação e propósito. Meu agradecimento também aos parceiros do Cafezinho, Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Hoje, de forma especial, eu agradeço 2 patrocinadores. Primeiro, o Clube Raposa, uma empresa aí criada por 2 mães que transformaram uma necessidade do dia a dia em uma solução inteligente para outras famílias, tornando o acesso de produtos infantis mais prático, mais econômico e consciente. E também ao Ikigai Sushi Bar, nesse Dia dos Namorados. O Ikigai preparou uma experiência especial para os casais, um menu exclusivo e atendimento presencial mediante reserva de 2 horários especiais. Uma oportunidade aí para celebrar o amor com boa gastronomia, alta coquetelaria e momentos que merecem ser lembrados. As vagas são limitadas, tá? E as reservas já estão abertas. Uma ótima sexta-feira a todos, um feliz Dia dos Namorados para todos vocês e até segunda com mais Cafezinho Missioneiro. Tchau, tchau.